Queridos irmãos, contemplando nessa oitava de Natal a Sagrada Família de Nazaré, nós somos realmente convidados pela liturgia a buscar tê-los como exemplo de virtude para a nossa casa. José como esposo e pai, Maria como esposa e mãe, o menino Deus que se faz filho, e escolhendo ter também uma família, eleva a sacralidade daquilo que é projeto de Deus desde o começo, pois já em Gênesis o Senhor diz que o homem deixará a sua casa, se unirá à sua mulher, para assim constituir a sua família. A família é projeto de Deus. Sabemos como o inimigo se levanta contra as famílias, pois se levanta contra tudo aquilo que é sagrado. E nós precisamos estar atentos, pois da mesma maneira que Herodes queria matar o menino, e esta família precisa agir com rapidez, partindo para o Egito, ouso dizer que o demônio também quer destruir a sua família. E você precisa, homem, mulher, ter sabedoria, aprender com José e Maria. Hoje, de uma maneira especial, nós vemos São José em destaque, o que é raro, mas é um capítulo onde nós vemos a ação dele enquanto pai, enquanto provedor, enquanto protetor desta família. Pois o anjo, nosso querido arcanjo Gabriel, aparece a ele em sonho, lhe dá uma ordem: pega Maria e o menino e o seu filho, parte para o Egito. E a palavra diz que ainda de noite, veja, foi em sonho, ele estava dormindo. A gente pode então deduzir que naquela mesma madrugada, José não esperou, ele obedeceu à voz de Deus, que se manifestou através do anjo. Pegou Nossa Senhora, pegou o menino, assim também quando o anjo pede que eles retornem para Israel. Então, homens, precisamos pedir a graça dessa prontidão diante da vontade de Deus. Não sermos aqueles que impedem a vontade de Deus de acontecer na nossa família, mas sermos os primeiros a desejar realizá-la, como São José, atento, pronto para realizar. Ao mesmo tempo, perceber que acontece toda uma dinâmica familiar aqui na família de Nazaré, pois sabemos que na hierarquia de santidade Nossa Senhora está acima de São José. Nossa Senhora foi elevada acima dos anjos, ou seja, depois da Santíssima Trindade, nessa hierarquia vem a Virgem Maria, depois os seres angélicos, depois vem São José e os outros santos, os apóstolos e os outros santos. Mas vejam, existe uma dinâmica de amor acontecendo nessa família. Como você pode perceber, mesmo São José estando abaixo nessa hierarquia, nós vemos Nossa Senhora lhe sendo submissa nessa hora. Ou ao menos eu não consigo imaginar uma postura diferente de Nossa Senhora, senão com humildade, percebendo que o seu marido estava fazendo a vontade de Deus, e ela arde de desejo de fazer a vontade de Deus, obedecer e seguir o seu marido naquela madrugada em que ele lhe acordou. Eu não consigo imaginar Nossa Senhora tendo a postura que algumas mulheres de nossos dias teriam. Como seria? Nossa Senhora olhando para São José e dizendo: que? Manda o anjo vir falar comigo. Ele não falou comigo,
quem manda em casa sou eu. Não, eu não vou. Você consegue imaginar Nossa Senhora tendo esse tipo de atitude? Mas percebe que algumas mulheres de nossos dias seriam desse jeito? Talvez algumas que estão aqui seriam desse jeito? Não, quem decide sou eu. Rebelde. Claro. Talvez exista uma dificuldade quando não se tem um marido que busca fazer a vontade de Deus. Mas quando o coração desse homem, desse marido está alinhado na busca de fazer a vontade de Deus, é claro que não vai ser difícil desta mulher obedecer, cumprir. Agora eu vou piorar a situação. Veja, eu não sei se é piorar ou se é melhorar. Eu acabei de dizer que Nossa Senhora, o capeta fica com raiva. Dá outro. O diabo fica com raiva quando a gente fala as coisas. Você sabe que você vai se converter com isso. Da mesma maneira, Nossa Senhora está acima de São José. Ele é humilde, submissa. Agora nós temos no meio dessa família um menino que é Deus. Jesus é Deus. Jesus está acima de José e de Maria. Ele é Deus. E mais à frente, naquela cena de Jerusalém, quando encontram a Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus lhes era obediente em tudo. Jesus mais à frente dirá que o seu prazer é fazer a vontade do Pai. E Ele, que é Deus, sendo Filho, se faz obediente ao seu Pai, obediente à sua mãe em tudo. Então percebam que a dinâmica dessa família é uma dinâmica de amor, é uma dinâmica de submissão. Agora, eu quero que você entenda comigo o valor dessa palavra que eu estou usando, porque ontem o Espírito Santo trouxe para mim uma nova compreensão que nos vai ajudar a entender. Porque hoje, em nossos dias, quando a gente fala de submissão ou de subordinação, as pessoas têm assim, ficam arrepiadas, né? É uma palavra que as pessoas interpretam como escravidão, como opressão. Gente, mas preste atenção, é tão óbvio o significado verdadeiro dessa palavra. Submissão é estar debaixo da missão de alguém, uma missão que foi dada por Deus. Nossa Senhora se colocou debaixo da missão que São José recebeu, de ser protetor dessa família, provedor dessa casa, de cuidar e educar, ajudando Nossa Senhora, levando na sinagoga o menino Jesus. Estar debaixo da missão de alguém. Qual é a tua missão na casa? Qual é a tua missão nessa família? Ao mesmo tempo, entendeu o que significa ser subordinado? É estar, não apenas estar debaixo da ordem de alguém. Seria pouco entender dessa maneira, pode ser mal compreendido, mas é perceber que eu tenho coisas em mim, que os teus filhos têm coisas neles, que precisam ser ordenadas. Por isso um filho, uma filha, é subordinado, porque ele é uma criança que ainda não está completamente ordenada. Você tem que ajudar ela a se ordenar em direção ao bem, a se ordenar em direção ao céu. Se você entender isso, você então não terá esse pavor, mas terá a verdadeira compreensão que um cristão deve ter do que significa ser submisso e subordinado. Porque dentro da dinâmica da família, o que não pode acontecer, e que acontece muito, é essa constante briga de poder, onde ninguém aceita estar debaixo da missão do outro. É mulher que não aceita a missão do marido, é marido que nem entende sua missão e não aceita a missão da mulher,
É filho que não aceita a missão dos seus pais. Tem algumas casas de nossos dias onde acontece exatamente o contrário. Não é o pai e a mãe que põe em ordem a criança, é a criança que põe em ordem, é ela que manda. Está errado. Pai, mãe, você precisa viver a sua missão. E você que é filho que está aqui, de uma maneira especial, você que é filho que ainda não tem autonomia de vida, ainda não é um adulto, ainda é uma criança, um adolescente, um jovenzinho, é agradável a Deus, disse a palavra de hoje, obedecer aos seus pais. Obedeça aos seus pais, porque isso é agradável a Deus. E pais, comecem a colocar, não apenas com palavras, mas assumindo essa nova postura, essa realidade cristã dentro de casa. Comece pelas pequenas coisas. Uma delas que eu quero dizer, não dá para imaginar uma casa cristã onde uma criança acorde de manhã e não peça bênção ao seu pai e bênção à sua mãe. É triste quando você vê por aí que tem pai e mãe que está deixando de ensinar os seus filhos a pedir a bênção. É na hora que acorda, é antes de dormir. Benção, pai. Não era assim acho que com a maioria dos mais velhos aqui, não é? Acordou e não pediu a bênção, o pai olha e fala assim: tem mais pai não? Tem mais mãe não? E é óbvio, por quê? Preste atenção. Porque a palavra de Deus ensina que Deus confirma a bênção dos pais nos filhos. E a primeira pessoa a abençoar um filho quando nasce é o seu pai e a sua mãe. A bênção de um pai e de uma mãe é confirmada por Deus. Comece a ensinar isso. Chegou o tio em casa, pede bênção para o seu tio. Chegou a avó em casa, pede bênção para a sua avó. Chegou na igreja, fica a dica, porque tem adulto que nunca aprendeu isso, porque pai e mamãe não ensinou. Viu o padre, é bênção, padre. Vai embora, não é tchau, padre, é bênção, padre. Porque existe uma autoridade espiritual, de paternidade espiritual que o padre tem sobre a sua vida, nessa grande família que nós formamos. E os filhos que estão aqui, nem precisa pai e mãe pedir. Hoje você vai antes de dormir pedir bênção para o seu pai e para a sua mãe, amém? Comece hoje a pedir bênção pai e bênção mãe antes de dormir. Porque você é cristão, isso é agradável a Deus. Não só nisso, a respeitar. Gente, a nossa geração está perdendo os valores, a capacidade do respeito. A nossa família cristã é o primeiro lugar onde se aprende hierarquia e respeito. Qual que é o problema de muitos pais hoje? Eles querem ser, não, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Eu quero ser a melhor amiga da minha filha. Não é esse o seu lugar. O melhor amigo do seu filho vai ser um amiguinho da idade dele. Da sua filha vai ser uma amiguinha da idade dela. Até porque o perigo é que o melhor amigo é aquele que na maioria das vezes, olha para a sua vida, ele vai estar do teu lado para te apoiar nas coisas boas e nas besteiras que você faz, não é? O pai e a mãe não. O pai e a mãe, por mais que seja, tem que ser próximo de seu filho, tem que ser carinhoso, mas também tem que corrigir, tem que educar, tem que ter postura de pai, tem que ter postura de mãe. Tem que ensinar a chamar de Senhor. Nossa, que coisa de... Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Eu não consigo imaginar, gente, eu não sou idoso ainda não, viu? Mas eu não consigo imaginar eu, criança, falando para minha mãe: mãe, você vai não sei onde? Pai, você quer comer isso? Mãe, a senhora quer isso? Pai, o Senhor... E se eu falasse outra coisa, meu pai já olharia com a cara feia. Vó, a senhora... Aí quem olhou com cara feia?
por causa do que eu falei agora, não percebe uma coisa? Por que nós temos tanta dificuldade hoje? Porque você quer ser um adolescente para sempre? Porque você se sente velho? Eu me sinto velho quando me chama de senhor. Me sinto uma velha quando me chama de senhora. Isso não é sinal de velhice, não, é de respeito. É de educação que se aprende em casa. Que se você não ensinar para o seu filho e para a sua filha, daqui a pouco você vai passar vergonha. Porque ele não aprende respeito à hierarquia. Aí na hora que ele chegar na igreja, vai falar com o padre, vai chamar o padre de você. Aí você olha, não é você, é senhor. Mas você não ensinou isso, ele não entende o valor disso. Aí ele vai crescer. Aí ele vai diante de um juiz, vai falar, ei juiz, você não sei o quê. Que vergonha. Aí para um policial, para um sargento, diante do sargento vai falar, quem é você? É senhor. Se você não ensinar isso desde pequeno, a partir de você e da tua família, você vai passar vergonha quando esse menino crescer. Você vai passar vergonha. E cabe a quem? Não é ao catequista ensinar, não, gente, é o pai e a mãe. Então assuma esse lugar de missão. Missão. Eu falei para você que é nas pequenas coisas que a gente começa. Eu estou dizendo aqui quais são as pequenas coisas para você começar. A palavra de Deus hoje, ela é muito rica, então aguenta mais um pouco, prepara as costas. Diz assim: como deve ser a nossa família? Está tudo aqui na segunda leitura. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Paulo já nos chama de santos, mesmo sabendo que somos pecadores, mas nós temos em nós o Espírito Santo. Revestivos de, olha o que tem que ter na tua casa: sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão. As mulheres aqui mesmo têm uma cara de mansas, né? É uma virtude que vocês têm, eu vejo no rosto de vocês. Mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, que é ser suporte, apoio. Não é aquela coisa, eu suporto a minha sogra. Não é isso, é ser apoio para ela. Perdoando-vos mutuamente, porque não tem lugar onde você vai precisar perdoar mais do que a tua casa. Não vai ter lugar que você vai precisar mais aprender a perdoar do que na tua família. A família é a escola do perdão. A família é a escola do amor. Perdoai-vos também, se um tiver queixa contra o outro. Eu tenho até medo de perguntar aqui, esposas, conta para mim, quais são as queixas que você tem contra os maridos de vocês? Vai ter uma lista, né? E pergunta, mas quais são as queixas que você tem das mulheres? Aí vem outra lista. Mas a palavra diz: perdoai-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Essa é a atitude do cristão dentro de casa. Perdoar mutuamente. E mais, ser grato. Aprender a dizer obrigado. Seus filhos vão aprender de você. Quando você fala para sua esposa: nossa, que comida gostosa você fez hoje, muito obrigado. É de você que aprende, viu? Marido, comece a elogiar, a agradecer. Esposa também. Por fim, a leitura, a segunda diz assim: quem é marido aqui, levanta o braço. A palavra é para você agora. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Entendeu, maridos? Maridos, amai as suas esposas e não sejais grosseiros com elas. É a palavra de ordem de Deus para você. Tem marido que aprendeu, por causa que teve uma família violenta, um pai violento, que violência é amor, que grosseria é amor. Não é. Deixa a palavra de Deus te colocar em ordem.
Quem é esposa aqui? Agora é para vocês. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos. É estar alinhada com os vossos maridos, caminhar junto. Quem é filho? Todo mundo é filho de alguém, né? Mas principalmente os que estão vivendo na casa de seus pais ainda, agora é para vocês. Filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, viu, coroinhas e acólitos? Obedeçam em tudo aos vossos, em tudo é tudo. Obedeçam em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Amém? Por fim, a primeira leitura nos traz segredos de vida eterna, de felicidade. Outros segredos. Honra teu pai e tua mãe, você sabe que é o quarto mandamento, ou seja, é muito importante. Quarto mandamento. Porque quem honra o seu pai alcança perdão de pecado. Quem aqui está precisando de perdão de pecado? Quem honra seu pai, 2 vezes a leitura vai dizer que encontrará o perdão para os seus pecados. E 2 vezes a mesma leitura vai dizer que quem honra o seu pai e sua mãe terá a sua oração ouvida por Deus. Se você não está bem com seu pai e sua mãe, não adianta depois você vir aqui: ai padre, eu rezo e parece que Deus não me escuta. Ele não vai escutar enquanto você não se aliar com seu pai e sua mãe. Porque a palavra diz que Deus escuta a oração de quem honra o seu pai e a sua mãe. É claro, a palavra é clara. Respeita a tua mãe, honra o teu pai, porque quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Essa palavra aqui é para você que já tem filho. Vou repetir. Quem honra o seu pai terá alegria nos seus próprios filhos. Por quê? A minha pergunta para você é, que já é pai e mãe: como é que você trata os seus pais? Porque o teu filho e a tua filha está vendo como é que você trata os seus pais. O teu filho e a tua filha está aprendendo de você como é que se trata pai e mãe. Se você é aquele que não dá atenção, nunca visita, abandonou, é ocupado demais para dar atenção para o seu pai e para a sua mãe, aguarda, a tua hora vai chegar. E teu filho está aprendendo de você como é que ele vai te tratar quando você for idoso, tá? Por isso a palavra é clara: quem honra seu pai terá alegria nos próprios filhos, porque ele vendo você honrando os pais que você tem, ele vai aprender como é que ele deve te tratar quando você for idoso. E quando for idoso, disse a palavra, não cause desgosto aos teus pais, seja compreensivo mesmo quando ele está perdendo a lucidez. E hoje nós temos tanto. Desculpe estar me estendendo hoje, mas é porque a gente recebe tantas famílias na sala de atendimento, principalmente casos hoje de pais que estão sofrendo com Alzheimer, que estão perdendo a memória, e como é difícil. Mas não esqueça, a palavra diz, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, seja compreensivo com os seus pais. É a hora da retribuição, da gratidão, um dia eles tiveram que ser conosco. E nunca não o humilhes em nenhum dos dias da tua vida, pois a caridade feita a teu pai e a tua mãe não será esquecida por Deus. Se você buscar colocar isso em prática, meu irmão, minha irmã, você vai viver o que disse o Salmo de hoje: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Você vai ter uma família feliz, não uma família que não vai ter problema ou dificuldade, mas é uma família que vai chorar muito menos. Vai ser uma família que vai chorar muito menos do que uma família que não vive isso daqui. É uma família que vai ter muito mais felicidade, porque está vivendo nos caminhos do Senhor. No instante de silêncio e oração, coloque a tua vida e a tua família diante de Deus. Peça a Deus a graça de viver em santidade com a tua família, especialmente no ponto que a palavra de Deus hoje te tocou.
responder à palavra de Deus. Pede ao Senhor a graça das virtudes que te faltam.